Nessa noite eu quero falar sobre o maior apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo esse que não mediu esforços para que a bandeira do Evangelho fosse erguida por onde ele passou. Que apesar das aflições sofridas, não mudou a sua mensagem. Pelo contrário, ele estava disposto a morrer pela causa. Hoje eu quero falar sobre a vida, ministério e morte do apóstolo Paulo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Glória a Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 18. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 18. Enquanto você encontra essa passagem, é importante que você saiba a importância dela. Aqui estão registradas, irmãos, as últimas palavras do apóstolo Paulo antes do seu martírio. Então esse apóstolo tem muita coisa a nos informar. Assim diz a palavra do Senhor. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também envia Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, me coloco diante da Tua presença nessa noite, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, traz luz, Senhor, para os nossos olhos, Senhor. Aguça os nossos ouvidos nessa noite, para que a gente possa ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Tu sabe como a Tua igreja chegou nessa noite, Tu sabe como cada pessoa se encontra neste lugar, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo, fica conosco, Espírito Santo. Repreendemos também nesse momento todo o principado, toda a potestade, todo o pensamento contrário que possa, porventura, se manifestar nessa noite, que caia em retirada em nome de Jesus. Desde já eu te agradeço nessa noite, Senhor, crendo que o Senhor estará conosco até o fim dessa mensagem e depois que passarmos por essas portas. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Dando glórias ao Rei. Irmãos, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4 e 5, temos as primeiras informações sobre o apóstolo Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja de Jesus.
Em Gálatas 1,14, nós somos também informados que esse homem que estudava aos pés de Gamaliel, um mestre rabino, se sobrepujava àquelas crianças da sua idade, ele se destacava, irmãos. Para você ter uma ideia, Paulo falava 4 línguas. Ele falava hebraico, ele falava aramaico, falava grego e ainda falava latim. Ou seja, esse homem era um homem instruído em sabedoria. Ele era do partido dos fariseus. E os fariseus, eles se opunham ao cristianismo. E Paulo entendia que aquele cristianismo que se chamava o caminho era uma seita. Então ele, quando já na sua maioridade, viu que aquela igreja estava crescendo e nascendo, tentou a todo custo acabar com o cristianismo. Mas, irmãos, lutar contra a igreja é lutar contra o próprio Deus. Se levantar contra a igreja é se levantar contra o próprio Cristo. Esse homem era tão aprofundado naquilo que ele fazia, para você ter uma ideia. Estevão, o primeiro mártir da igreja, Paulo consentiu em sua morte e segurou as vestes daquelas pessoas que estavam apedrejando ele antes que ele viesse a falecer. E quando isso acontece, quando Estevão vê o céu aberto e à direita dele Jesus e morre, a igreja de Cristo começa a passar por uma grande perseguição. Uns vão para a Judeia, outros vão para a Samaria e só ficam em Jerusalém os apóstolos de Cristo. E o objetivo de Paulo, então, é acabar com o cristianismo. Ele vai até o sumo sacerdote, irmãos, e pede cartas para entrar nas sinagogas em Damasco, para arrastar aquelas pessoas, aqueles cristãos, irmãos, que adoravam a Deus. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo, que naquele momento ainda não era apóstolo de Cristo. Mas quando ele vai naquela estrada rumo a Damasco, algo acontece que mudaria a vida desse homem completamente, irmãos. Quando ele está lá, como um boi bravo, tentando avançar contra a igreja de Cristo, 3 coisas acontecem durante aquela trajetória. Primeiro, ele vê uma luz. Ele vê uma luz no céu resplandecente. A luz, os olhos da alma de Paulo são abertos naquele instante, mas a sua visão física ele perde imediatamente, porque essa não era qualquer luz. Ele estava vendo o próprio Jesus Cristo, aleluia. Segunda coisa que acontece, Paulo se prostra no chão, ele cai por terra. Aquele touro ruivoso, bravo, estava de joelhos na presença de Deus, estava manso. Aquele que ia para perseguir estava calmo e tranquilo, depois daquilo que ele havia contemplado. Terceira coisa que acontece, primeiro, ele vê aquela luz. Segundo, ele cai de joelhos. Em terceiro, ele escuta uma voz do céu que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aquele homem, quando escuta aquela voz, porque a voz de Jesus, irmãos, ela é inconfundível, aleluia. Não há como você escutar a voz de Cristo e se tornar a mesma pessoa. E você vai perceber que ele pergunta quem era que falava com ele. Ele diz: Senhor. Ele já se prostra diante daquela voz e diz: Senhor, quem és tu que falas comigo? E Jesus imediatamente fala: eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo.
Aquele homem, irmãos, foi tão impactado naquele momento, que a primeira coisa que ele faz é perguntar agora o que ele deveria fazer. Deus já estava trabalhando na vida de Saulo. Deus já estava tratando no coração dele naquele momento. E Cristo fala para ele, diz, olha, se levanta e vá e entre na cidade de Damasco. Quando você chegar lá, eu vou te dizer o que você deve fazer. Um homem que ia, irmãos, com toda a soberba, para algemar os cristãos, para afligir os cristãos e levar para o cárcere, entra na cidade carregado pelos dois braços, porque agora ele está cego. Veja como Deus trata com o ser humano. E quando ele entra na cidade, naquele mesmo momento, Deus já estava falando com um servo dele que morava na cidade, chamado Ananias. E Deus disse a Ananias, vá à casa de Judas. E quando você chegar lá, você vai impor as mãos sobre Saulo. Quando Ananias escuta aquilo, irmãos, você acha que ele queria ir? Não. Porque ele sabia a fama que Saulo tinha. Ele sabia a fama, ele sabia quão terrível ele era. E ele ainda relutou. E o Senhor diz a Ananias, diz, vai, porque para mim, esse homem é um vaso escolhido, aleluia. A perspectiva de Deus não é igual à perspectiva do homem. A visão de Deus não é igual à nossa visão, irmãos. A gente vê as pessoas pela aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê a ferramenta e sabe como transformar essa ferramenta. De um vaso de desonra para um vaso de honra, aleluia. Você vai perceber que Saulo se converteu, porque assim que ele entra, irmãos, na cidade, ele passa 3 dias sem comer e sem beber, de joelhos, prostrados, orando ao Senhor dos Exércitos. Será que esse homem estava contemplando naquele momento e tendo convicção de pecado? Será que ele estava contemplando que aquilo que ele estava fazendo era errado? É claro que ele estava, irmãos. E quando Ananias chega, ele encontra Saulo lá de joelhos prostrado. Ele coloca a mão sobre eles. E imediatamente aquele homem passa a enxergar e é cheio do Espírito Santo de Deus. E sabe por que ele era cheio do Espírito Santo, irmãos? Porque para a obra que Paulo ia, ele precisava da capacitação do Espírito Santo de Deus, aleluia. Não podemos fazer a obra sem o Espírito Santo, aleluia. Porque é Ele que nos dá autoridade e forças para caminhar diante das pedradas, aleluia. Esse homem está em Damasco. Ele volta a enxergar. Agora, Saulo nasceu de novo. Mas Deus não havia trabalhado na conversão dele apenas nesse momento. Deus já havia trabalhando anteriormente, irmãos. Quando Saulo via os cristãos sendo mortos e louvando a Deus, Deus já estava cutucando a consciência daquele homem. Quando ele vê Estevão sendo apedrejado até a morte, Deus estava afetando a sua consciência. Damasco, a estrada de Damasco, foi apenas o ponto culminante da sua conversão. E ali ele se levanta, irmãos. E o Espírito de Deus leva ele não para Jerusalém, mas para a Arábia. E lá ele passa 3 anos na escola de Deus. Aleluia. Antes de ir para a Arábia, quando ele nasceu de novo, ele falava de Jesus. Mas depois que ele vai para a Arábia e passa esses 3 anos lá, quando ele volta, agora ele não só fala, ele vai demonstrar. Porque agora ele tem mais profundidade, irmãos. Ele tem mais profundidade na palavra de Deus.
E o que eu acho interessante é que ele volta depois desses 3 anos para Damasco. Agora ele está mais experiente. Agora ele está mais profundo na palavra. Mas quando ele vai pregar em Damasco, as pessoas rejeitam a sua mensagem. E Paulo tem que sair dessa cidade de uma forma vergonhosa, dentro de um cesto, muro abaixo. Ele foge de lá, irmãos. Ninguém queria ouvir a sua mensagem. Ninguém queria ouvir a sua pregação. E é nesse momento que ele é rejeitado, e Deus já estava trabalhando no ego dele, que ele vai para Jerusalém encontrar a igreja de Deus, onde estavam os apóstolos de Jesus. Ele chega em Jerusalém. Você acha que as pessoas aplaudiram quando ele entrou na cidade? Que os apóstolos abraçaram ele? Não, irmãos, pelo contrário. Os apóstolos não acreditaram na conversão de Paulo. Mas no meio daqueles apóstolos e daquelas pessoas da igreja de Deus, Deus levantou uma pessoa que ia olhar para Paulo com um olhar diferente. Eu quero te dizer nessa noite, Deus sempre vai levantar alguém com um olhar diferente, que Ele vai enxergar algo diferente em você, aleluia. E quem é essa pessoa, irmãos? Barnabé. Barnabé investiu em Paulo e introduziu ele na igreja de Deus. E ele começa a pregar. Agora veja como é decepcionante. Esse homem consegue ser introduzido na igreja e ele começa a ministrar em Jerusalém. Ele já havia sido rejeitado em Damasco. Quando ele vai pregar em Jerusalém, o povo também rejeita ele. Ninguém quer ouvir Paulo. Ninguém quer ouvir a sua pregação. E o próprio Deus, quando ele estava orando, disse a ele: saia dessa cidade, porque agora eles não vão ouvir a sua mensagem. Qual foi a atitude de Paulo? Ele não queria sair, irmão. Sabe por quê? Porque o ego ainda estava no seu coração. Ele se achava a pessoa mais preparada para aquela ocasião. E de fato ele era. E Deus falou: saia da cidade. Ele não quis sair. Quando a igreja descobriu que Deus tinha falado, ele não queria sair, eles mesmos expulsaram Paulo de Tarso. E é nesse momento que ele é enviado para a cidade de Tarso. Esse homem, irmãos, estava todo entusiasmado. Ele estava com vontade de pregar a palavra. Ele estava talvez no ápice, porque ele estava no primeiro amor. Fazia pouco tempo que ele havia se convertido. E o povo está rejeitando ele. O povo não quer ouvir a mensagem dele. E quando tudo isso acontece, a própria igreja expulsa ele. Ele sai dos holofotes. Ele vai para a solidão. E sabe por quê? Porque Deus queria trabalhar naquele vaso ainda. Ele ainda não estava preparado. Ele achava que estava, mas não estava. Deus está mais interessado, irmãos, em trabalhar em nossa vida do que a gente fazer a obra. Não adianta fazer a obra sem conhecer o Deus da obra. Não adianta pregar sem ter intimidade com o Deus da palavra. E esse homem vai para Tarso, sabe quanto tempo ele fica lá? Ele fica 14 anos esquecido, aleluia. 14 anos. E sabe o que é mais doloroso, talvez para Paulo? É quando ele sai de Jerusalém. Sabe o que acontece? Pararam-se os problemas na igreja. E outra, a igreja começou a se multiplicar. É fácil? Foi fácil para Paulo? Ele sai do lugar achando que ia contribuir, e quando ele sai, o lugar melhora. Não é estreito, pastor? E ele está lá. Só que aquele deserto dos 14 anos era uma preparação. Deus queria ter experiências com Paulo.
tete a tete. Deus queria matricular ele na escola de Cristo. Porque o deserto, irmãos, não mata nenhum cristão. É no deserto que Deus se revela a nós. Deus preparou Moisés 40 anos para usá-lo 40 anos. Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo um dia. Jesus, se você olhar direitinho, começou o seu ministério apenas com 30 anos. E Deus só vai usar esse homem 14 anos depois. Para preparar líderes, irmãos, cheios do Espírito Santo. Deus não tem pressa, aleluia. Às vezes a ansiedade vem no nosso coração e a gente acha que está pronto. Senhor, eu quero, mas ainda não está pronto, aleluia. Precisa ainda ser amassado, precisa ainda ser reconstruído pelo oleiro. E a precipitação, irmãos, é uma tragédia na vida do cristão. Então aquilo, Tarso, não foi uma tragédia para Paulo. Pelo contrário, foi uma escola para ele. Porque ele estava aprendendo, ele estava se preparando para aquilo que viria. E não seria fácil. Passam-se esses 14 anos. E o evangelho vai chegar em Antioquia. Na época, a terceira maior cidade da época. Quando Barnabé chega nessa cidade, porque ele havia sido enviado, ele vê que a igreja começa a crescer, que a igreja começa a frutificar. E quando ele chega lá, de quem ele lembra? Ele lembra de Paulo. Vou atrás de Paulo, porque para mim ele vai me ajudar nessa obra, irmãos. Ele vai atrás de Paulo e lá eles começam a pregar nessa igreja de Antioquia durante um ano. E durante esse ano, vidas foram transformadas, a igreja orava, a igreja jejuava e sinais e maravilhas aconteciam. Depois desse ano, em que Paulo fica com Barnabé, eles são enviados para a primeira viagem missionária. Veja que é um preparamento. Você acha que se Paulo fosse de imediato para essa viagem, ele estaria preparado? Não, irmãos. Deus estava trabalhando no seu coração, Deus estava trabalhando no seu orgulho. Por quê? Para ser exaltado por Deus, primeiro a gente tem que descer. A gente tem que se humilhar na potente mão de Deus. E essa viagem missionária não foi fácil. Eles enfrentaram muitas, irmãos, adversidades. Muitas adversidades durante o caminho. Se você olhar direitinho, foram 3 viagens missionárias no total. E aí Paulo vai sofrer apedrejamento. Ele vai sofrer naufrágio. Ele vai ser, muitas vezes, rechaçado, perseguido. Então, todos aqueles que veem o evangelho precisam estar preparados para isso. Porque esse mundo lá fora, ele está em oposição à igreja de Cristo. E o diabo sabe disso, por isso ele levanta sempre os opositores para parar a obra de Deus. Mas eu quero te dizer, se a obra é de Deus, ela nunca vai parar, aleluia. Ainda que o inferno se levante, ele se levanta, mas ele cai por terra. Porque maior que o diabo é o Deus que nós servimos, aleluia. Paulo, ele é preso em Roma 2 vezes. Se você estudar e olhar e observar na Bíblia, na primeira prisão dele foi um pouco mais tranquila, porque ele estava em uma casa domiciliar, uma prisão domiciliar. Mas na segunda prisão dele, que foi no texto que nós lemos, ele está vivendo um quadro totalmente diferente. Ele está em uma masmorra, na prisão Marmentine. Por quê? No ano 54, Nero vai assumir o Império Romano. 10 anos depois, ele decide em seu coração
queimaram a cidade. Haviam 14 distritos na cidade. Desses 14 distritos, 10 ele queimou. Ficaram 4, povoados de judeus e cristãos. E aí Nero vai colocar a culpa nos cristãos. Nesse período, irmãos, a igreja era perseguida. Os cristãos eram pendurados nos postes para iluminar a cidade de Roma. Eles morriam. E Paulo está sendo levado nessa segunda prisão para Roma, justamente por causa disso, por ser um mandante daquela destruição da cidade. Mas ele não tinha culpa, irmãos. E ele está lá, no final da sua vida, sozinho, em uma masmorra, escura, fria e úmida. O maior apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que, se você olhar o Novo Testamento, ele escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Dos 27 livros, ele escreveu 13. Mas ele estava disposto a morrer pela causa. Quantos nessa noite têm essa mesma convicção? Quantos nessa noite estão dispostos a morrer pela causa do Evangelho? O que eu acho lindo em Paulo, irmãos, é que a momento nenhum você vai ver ele reclamando, não. Pelo contrário, aquelas tribulações que ele sofria e padecia, serviam para benefício do Evangelho. Ele estava crucificado com Cristo. E assim como Cristo sofreu, ele sabia que também ia padecer, ia sofrer, aleluia. Agora veja, irmão. Esse homem, ele não é um extraterrestre, ele é humano. E como humano, ele também tem sentimentos. Esse homem está no fim da vida, em uma masmorra, sozinho. Em sua audiência, ninguém apareceu. Ninguém. Cadê a igreja? Ele está só. Abandonado, rejeitado. Mas todas essas coisas não deixaram o seu coração amargurado. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que a alegria que ele iria provar era muito maior do que as aflições vividas. Aleluia. Irmãos, eu quero destacar 3 coisas que Paulo observa durante os últimos minutos da sua vida. Primeiro, ele vai olhar para o passado. E ele está passando o bastão para Timóteo e ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Ele estava tranquilo porque ele havia feito tudo aquilo que o Senhor havia colocado em sua mão, aleluia. Depois ele vai olhar para o presente e ele diz: quanto a mim, estou pronto para ser oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ele sabia que ia morrer há poucos minutos. Ele tinha convicção disso, irmãos, mas a momento nenhum você vai ver Paulo se desesperar. Porque morrer para o cristão não é o fim. Deus preparou um novo céu e uma nova terra para a igreja, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não desceu o coração do homem, aleluia. Então não fique presa a essas coisas aqui, terrenas, porque tudo isso aqui vai perecer, mas quando o seu corpo tombar, você vai viver eternamente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Em terceiro lugar, ele vai olhar para o futuro. E ele diz: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Irmãos, nós podemos imaginar essa cena. Saulo está numa cela, escura, úmida, fria, está morrendo de frio, está sozinho, se sentindo abandonado, solitário.
Eis que vem, irmãos, um guarda. E ele pega um papel com o nome do prisioneiro que seria decapitado. E quem é esse prisioneiro? É Paulo. Ele está caminhando entre o corredor da morte. E ele começa a gritar: Paulo, Paulo! E o velho Paulo começa a exclamar: eu estou aqui. Eu estou aqui. Esse homem é tirado da prisão, ele é algemado, irmãos, e ele começa a correr, irmãos, como uma ovelha muda que vai para o matadouro, aleluia. E ele começa a correr naquele corredor da morte, convicto que viria a face do mestre. Ele está chegando, e ele é colocado no patíbulo, irmãos, a cabeça é colocada no cepo. E aquele guarda, diga as últimas palavras, Paulo. Talvez fosse outra pessoa ia se desesperar. Mas ele não. Ele faz a sua última doxologia. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cabeça vai para um lado, corpo para o outro. Morre o maior embaixador de Cristo na terra, mas ele é aclamado no céu, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que os dias difíceis podem aparecer, as aflições vividas vão se manifestar, mas não perca a sua fé. Não perca a sua fé no Salvador, porque se você estiver com a sua fé, estiver firmado na rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas você vai permanecer de pé, aleluia. Em Cristo, irmãos, nós somos mais que vencedores. Não troque a eternidade por um momento, o momento vai passar, mas a eternidade é para sempre.